tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 10 de agosto de 2010, terça-feira. O verbete é o 1656, 4 páginas, 44 logias e 18 máximos. O tema é Defesa da Verpom. A especialidade é autopriorologia. Definição. A defesa da Verpom é a ação de a consciência defender a verdade relativa de ponta por meio do discernimento, da racionalidade, das argumentações, dos fatos e parafatos em todas as instâncias existenciais ou dimensões conscienciais, posicionando-se pela transparência cósmica e cosmoética das realidades e para-realidades. A defesa da Neo-Verpom, a defesa da Mega-Verpom, a defesa da Trans-Verpom, a defesa da Neo-Ideia, a defesa das neoperspectivas, a defesa das neopautas evolutivas, a defesa das neos-verpons iconoclastas, exigindo maior ousadia da consciência lúcida e determinada, a despertez verponária, o ato de fazer a leitura mais correta, cosmoética e evolutiva, a defesa da Verpom como sendo a atitude mais importante na vida humana por anular a possibilidade de errar. O veio dourado das neo-verpons, o primeiro congresso de verponologia, a Homi Super no posicionamento de não fazer média, combater o populismo, que é o pujadismo, e as demagogias. A neo-verpom sendo mini amostra do conteúdo da central extrafísica da verdade. Vocês têm uma ideia, na neosinapse está escrito as palavras-chave provocando a recaptura de parasinapses intermissivas. Na remissiologia nós temos 15 itens que destacamos: Mega-Verpom, Neo-Verponidade, preço da Verpom, rede interativa de Verpons e veracidade auto-verificável. Frase enfática. A defesa exemplificativa verbaciológica da verdade relativa de ponta com a própria vida é a mega demonstração de coragem cosmoética por parte da consciência lúcida, homem ou mulher. Você defende as verdades relativas de ponta em todos os contextos possíveis? Agora aqui nós temos umas perguntas. Na tertúlia de sábado, em resposta à minha pergunta, o senhor disse que sou aberto e que precisava de ver se não ando sendo uma esponja, absorvendo a energia dos outros. Poderia indicar uma leitura sobre o assunto? Poderia falar mais sobre essa qualidade aberta? E se posso ficar ou tirar proveito disso para acelerar meu desenvolvimento parapsíquico? Sim. A primeira coisa, você tem que estudar estado vibracional e outras coisas mais. Ver o que é a TENEPS. Agora, seria bom, se você não leu, leia meu livro Projeciologia, que explica uma opção de coisa dessa que você está procurando. Quando não há uma dupla evolutiva, qual a melhor maneira de canalizar a energia sexual que se faça, sem que se faça um autoassédio? O problema todo é que existe um negócio chamado masturbação. E outra coisa chama-se higiene consciencial. Para a pessoa evitar fantasias sexuais, para não ficar assediada. E outra coisa também que tem é arranjar uma duplista. Isso faz parte. O que tem de mulher na Terra é superior ao homem. A demografia já mostrou que tem mais mulher do que homem. De modo que eu acho que o processo é que tem muita gente. Na 8ª linha da fatologia, página 26, o que vem a ser o horário verponológico? A mega associação de verpons é realizada no paracérebro durante o período de descoincidência dos veículos do holossoma, ou no cérebro físico durante o período dos sonhos, o sono REM. A reto-verpom é a verpom trazida pelas retrocognições? Sim, é aquela que você já sabe, que vem às vezes de vidas anteriores e que você lembra, ou às vezes do curso intermissivo também. Agora, o horário verponológico é aquele que você se dedica ao processo de captação das ideias novas. É o chamado horário da neofilia. Isso aí não é todo mundo que se prepara para ter ideia nova. Tem muita gente que quer
ter descoberta, ideia nova, serendipitia, o processo da inventividade, mas a pessoa não se prepara. Tem que se preparar, tem os horários para isso. Depende do trabalho intelectual da pessoa. O professor conhece a técnica chamada de microfisioterapia. Minha mãe fez uma consulta com um especialista nessa área e o mesmo identificou alguns bloqueios no corpo e datou traumas ocorridos no passado. Gostaria de saber se isso é sério ou se seria algum tipo de charlatanismo. Olha, estão começando com essas coisas, mas é preciso examinar com calma. Uma coisa que é séria nisso aí, parecem os efeitos do celular no corpo. Tem gente que está estudando isso aí com os efeitos do celular no corpo. Então, eles já chegaram à conclusão que o celular ataca o fígado das pessoas, dá hepatopatia. Às vezes, isso aí, às vezes, tem razão, mas estão estudando. Eu sei que esse aí é um assunto que está em andamento. Leciono em uma instituição de ensino superior e uma aluna minha, mesmo tendo tomado a vacina com a gripe suína, acabou sendo infectada. Primeiramente, queria alertar para a proximidade dos casos ainda, para que as pessoas fiquem atentas e tomem medidas preventivas. No meu caso, em função do contato direto, evitarei ir à tertúlia nos próximos dias. Queria saber dos médicos presentes qual a situação atual dos atendimentos em Foz do Iguaçu. Nós temos médico aí agora? Não, né? A hora que chegar, então, vamos perguntar. Hein? Como é que está a situação, Roberto? Esse ano foi bem menos o número de casos, mas eles existem ainda. E esse fato de pessoas que tomaram vacina ter pego também foi uma coisa que surpreendeu também. A gente vê eu tomei a vacina, fui um dos primeiros a tomar, eu não tive nada. Agora, faz alguns anos que eu não tenho resfriado de jeito nenhum. Eu tomo Ultra Preventive Third, é um americano. Então, pelo fato de o Brasil conseguiu vacinar, o Paraná, a Foz, conseguiu fazer uma vacinação boa. O povo não está falando muito, quer dizer que não tem muito caso. Mas senão já estaria aparecendo. Tem caso, mas são poucos, não é isso? Menos do que o ano passado. É isso mesmo. Agora, em uma declaração recente, o cientista britânico Stephen Hawking, ontem eu falei nele, diz que para a sobrevivência da raça humana, o homem deverá colonizar o espaço sideral como outros planetas. Acredito que sim, que o ser humano caminha para a colonização de outros planetas. Mas não sei se podemos radicalizar dizendo que será algo de sobrevivência. Eu tenho plena certeza disso, já falo nisso desde 1950. O que o professor poderia falar a respeito da colonização? É o que eu estou dizendo. Desde 1950 que eu admito isso e acho que isso vai ser o caminho que vai ter. E por que é que eu acho? Porque eu já estive em outros planetas que havia ligação com outros planetas, tipo colônia mesmo. E outra coisa, a hora que faz isso, o planeta matriz começa a melhorar, eles fazem o Estado Mundial nele. Por isso que eu falo em Estado Mundial desde essa época. É uma coisa, se você começar a raciocinar, fica mais universalista. Agora, é por isso que muitos aí foram levados para outro planeta para ver, para não pensar só no egoísmo terrestre, mas pensar numa mega fraternidade cósmica. Egoísmo terrestre e mega fraternidade cósmica. Olha a diferença de uma coisa com a outra. Uma é monovisual, a outra é cosmovisual. Até que ponto uma mudança cultural permite e torna benigna a recuperação de consciência? Não, o problema da pessoa já fazer uma mudança cultural já mostra que tem alguma recuperação de consciência. Uma coisa depende da outra, é uma coisa mais do que óbvia. Agora, a propósito disso, eu quero falar umas coisas que eu ainda não explicitei bem. Eu vou explicitar bem, que eu falei nisso, teve gente depois que me perguntou. Há 3 processos que levantam a poeira e que apontam diagnóstico para a pessoa, que nós usamos aqui. É o EV, a TENEPS e a RESEX. Então, veja bem, vamos entender. São 3 procedimentos técnicos da conscienciologia que eles levantam a poeira da vida da pessoa e acabam apontando diagnóstico. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer EV. Ela, às vezes, vai ver que tem uma doença que ela não sabia que tinha. O EV vai mostrar, ela vai começar a sentir isso. A TENEPS é a mesma coisa. Se a pessoa começar, nos primeiros 6 meses, levanta a poeira da vida da pessoa
e ela às vezes tem que fazer um check-up, porque ela não fazia alguma coisa que tem assim. A Ressex é a mesma coisa, a reciclagem existencial faz essa mudança. De modo que são três coisas que têm esse fator comum. Veja bem, EV, TENEPS e Ressex. Agora, gente, eu tenho aqui o Jornal da Aracê, que acabou de sair. Ó, tem vários aqui, ó. Se alguém quiser, está aqui. Tá certo? Ó. Só pegar aqui, tem vários números. Agora, o Centro Brasileiro de Modificabilidade Cognitiva realiza curso no campus Aracê. Ford Pesquisa apresenta 11 artigos da primeira turma de curso Pesquisologia Aplicada. Perguntas e respostas sobre a evolução que exige o novo paradigma. E uma série, Serenautas de junho de 2010. Segundo encontro de Serenautas. ênfase na escrita. EQD inicia projeto 1000 perguntas de cada tratado da conscienciologia. Puxa, o negócio é sério. Os tratados são 700 experimentos da conscienciologia, Homo sapiens urbanizados e Homo sapiens pacífico. São 1000 perguntas de cada um. Concluídos mais 2 cursos em Porto Alegre. Está falando de Porto Alegre aqui, que é Aracê. E as técnicas conscienciográficas, eles estão dando os detalhes aqui também. Vale a pena ver o jornal. Tem muita coisa nova aqui. Vale a pena. Agora, ó, quero dizer para vocês que eu acabo de receber da nossa amiga lá um assunto sério, que é a vida e obra de um empreendedor, que é o Hércules, que é isso que eu falo aqui. Está aqui a vida dele. Então, Hércules Galop. Esse aqui é um livro da Vânia Beatriz Merlotti Herédia. Ela publicou em 2013 o livro. Tem uma opção de coisa, e a foto dele, agora é bem ele, é isso aqui, é o homem que aparece para mim. Ele está aqui, eu estou sentindo que ele está aqui. É a energia. Ele é muito forte, esse cara. Agora, eu quero ver aqui essa biografia, para ver o que é que fala mais com calma dele, para ver por que esse cara já era fortão. Agora, pelo jeitão dele, o próprio corpo dele era um cara forte. Era bem Hércules mesmo. Agora, nós queremos aqui apresentar para vocês uma série de material que tem aqui sobre o 38º Festival de Cinema de Gramado, com a apresentação lá do filme sobre o Balzac. Então, vocês sabem, aqui ó, tem a Amalo, da turma que já chegou, a Amalo e o Laine Loche, o professor da Apex, que esteve lá nos representando. Agora, em primeiro lugar, eu quero agradecer todo mundo que ajudou na equipe do Festival de Gramado. A Márcia Ram, o Renzo Rocha, a Silva Belô, a Cristina Eloanga, a Isolete Odoni, o Gustavo Vieira, Carolina Oderite, vocês sabem que é a irmã da nossa, né? A Gisele Razeira, que é a minha cunhada, o Vitor Vieira, que é o meu cunhado, no caso, que é casado com ela, tem a Ferna Calume, o Leonardo Firmato e o César Cordioli. Todos ajudaram muito. A Ferna Calume é a produtora lá do filme, é isso, da turma. É gente muito boa. Agora, quero dizer para vocês que, primeiro, o UOL. Tem um monte de coisa na UOL sobre o filme e o Festival de Gramado. Tá, sobre Balzac. Filme leva a suposta obra psicografada ao Festival de Gramado. Tem uma série de coisas aqui. E depois tem o último romance de Balzac leva a Gramado obra supostamente psicografada. Neuza Barbosa, especial para o UOL, de Cine Web. Está falando aqui um monte de coisa, inclusive fala sobre o Osmar, Paulo Roney, o Geraldo Sarno, as coisas todas, e o filme Cristo Espera por Ti. Uma série de coisas. Depois tem Gramado 2010, psicografia e Balzac se misturam em documentário. Agora, onde é que está falando o filme? Tem aqui. Primeiro, esse jornal. O jornal chama Jornal de Gramado, edição extra, no dia 8, distribuição gratuita. Está aqui, falando, o último romance de Balzac, Geraldo Sarno, LM Brasil, 74 minutos, 21 horas, domingo. Depois tem isso aqui, 38ª, a programação do festival. Aqui está
20 e 45, homenagem e tal, 21. O último romance de Balzac e tal. Estou falando aí com calma. Depois, isso aqui era a entrada. Agora, veja, a entrada, convidado, área azul claro, dia 8, etc. Atrás do ingresso está lá, o último romance de Balzac, Geraldo Sarno, LM Brasil, 74 minutos, uma opção de coisa, mostra competitiva, quer dizer, está uma briga. Isso aqui, você sabe para onde vai isso, né? Efemeroteca, tudo isso aqui, ó, nós vamos passar para lá. Agora, outra coisa, aqui, ó, tem um cadernão, aonde tinha o material, e aqui, esse é o Kikito, que é o que eles dão, Kikito é com K, K-I-K-I-T-O, é isso aqui. Você está entendendo? É esse aqui é o Oscar de lá. Agora, isso é uma das apresentações, mas por dentro tinha isso aqui, que é o catálogo oficial. Em vez de ser aquele, tem um grandão. Aí, ó, que isso serve também. Agora, nesse catálogo aqui, ó, está na página aqui, 8, está falando aí, o processo e o último romance de Balzac. Depois, na página 20, tem detalhes aqui em português e espanhol. Não tem em inglês, né? Mas português e espanhol, tem tudo aqui. Está falando as coisas, a sinopse e o perfil do diretor. E dá os detalhes também do filme, com tudo aqui dentro. Esse é mais completo, realmente é interessante isso aqui. Esse aqui é muito bom. Agora, gente, junto com isso aqui, seria bom também a gente mostrar aqui para vocês que o nosso amigo Geraldo Sarno mandou para mim. Tudo isso me parece um sonho, que é um filme que ele fez. E tem esse aqui, Coronel Delmiro Gouveia. Esse filme dele aqui é muito falado, por causa desse cara aqui, que foi um dos primeiros industriais do Brasil. É muito falado, muito conhecido isso aí. Agora, outra coisa também, tem esse livro que é dele, do Geraldo Sarno, que fez o filme. Entende? Isso aqui é um livro dele, que é Os Cadernos do Sertão. É muito interessante aqui o que ele mostra do processo do sertão no Brasil. É um processo cultural sério. Esse livro aqui vai nos ajudar também na questão da holoteca. Muito bom para enriquecer os níveis que nós temos lá. Ele já deu para a biblioteca do CAEC aqui, e assinou. Até isso tudo aí nós vamos passar lá para a turma, né? Para a gente ver como é que fica. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Seria bom de vocês falarem. Afinal de contas, vocês estavam nos representando. A Pilar, por exemplo, queria ir lá, a Rosa queria, mas eu não deixei, por causa do serviço. Bom, Walter, que a gente pode avaliar assim, a repercussão que o filme causou foi acima do esperado. Só para vocês terem uma ideia, né, após a amostra do filme, né, todas as noites era um momento em que passavam-se os filmes, e no dia seguinte tem os debates, né, que é aberto também ao público. E no debate desse filme, foi um debate polêmico, teve controvérsia entre os jornalistas lá, e aí o público não queria sair, as pessoas não queriam sair. Quer dizer que vocês fizeram uma filial do tertuliário. Lá. Foi lá, não deixou de ser. Foram quase 2 horas de debate, na hora do almoço, e o pessoal não queria sair. Só acabou porque a organização teve que cortar. Então foi uma repercussão muito grande. E as derivações do que a gente está vendo que pode acontecer, né? Eles estão querendo, aí na conversa junto com a Malo, comigo e eles lá, de fazer um evento aqui, né, da gente organizar um evento aqui em Foz do Iguaçu, porque o filme vai começar a ser trabalhado nas salas de cinema a partir do ano que vem. Então agora é lançamento, ainda é algo bem restrito, né? Mas o lançamento oficial é a partir de 2011. Então é a partir do ano que vem que vai ser trabalhado bem o filme. E uma das ações seria justamente a partir daqui de Foz do Iguaçu. Nós conhecemos também a distribuidora do filme, né? Uma distribuidora nova, a Ciclorama. O rapaz lá, o representante, eles vão colocar aí nas salas de cinema, tudo. Então, tem uma proposta aí de uma grande divulgação. Isso eu acho que é interessante. Acho que a Mala também pode complementar aí algumas coisas. O que a gente achou assim, bem interessante foi a questão do respeito dele pela sua pessoa, pela presença. A ausência do Valdo foi lamentada publicamente na hora da exibição do filme, mas apontando os representantes.
companheira, Graça Razeira, o nome do Loche e meu como professores da equipe do professor Valdo. Isso foi feito lá na cena e no debate eu fui chamada para te representar. Então ficou Geraldo Sarno, o ator, Osmar, eu e o rapaz da produtora. E, curiosamente, eu falei para o Valdo, a primeira pergunta que surgiu foi a moça perguntando para o Geraldo Sarno, uma jornalista, por que o Valdo não tinha falado, por que ele tinha saído do espiritismo. Então, o Geraldo Sarno falou que não era do universo dele e me passou a palavra. E eu expliquei que esse universo era um pouco pequeno para o professor Valdo, que o universo religioso era muito fechado, muito pequeno, e ele precisava de um campo maior de pesquisa. Falei da relação do Balzac com a projeciologia, a proposta da ciência, o Louis Lambert, as relações. Nós abordamos essa parte toda ali, que a turma que estava ali não sabia. Então, a gente teve a oportunidade de falar. O Osmar também se posicionou de uma forma muito positiva, muito elegante em relação a isso, a pesquisa dele. Falou claramente que ele era um cético no início, mas depois ele teve que se ir rendendo às evidências. Falei que não precisava ser religioso para admitir os fenômenos parapsíquicos, inclusive os próprios vividos por Balzac, projeção consciente, etc. Então, foi tudo assim dentro de um alto nível. O debate transcorreu num nível intelectual altíssimo. E também acho que para o Geraldo foi bom saber que a gente tem contatos, inclusive na França, que a gente poderia fazer uma ponte, nós aqui, devido à questão da erudição, porque no meio artístico só a gente não chegaria na França, através do meio artístico. Nós teríamos que pegar a parte dos intelectuais, nós vamos ter que abordar uma outra linha para chegar. E uma outra coisa, Valdo, que eu queria te comentar. Há uns 4 meses eu tive uma projeção ali no Discernimento, volitando bem baixinho, e eu chegava atrás de uma tela de cinema enorme. Ela estava do lado de fora, no jardim. E a moça da produtora, Fernanda Calume, veio falar, por que a gente não faz uma sessão do filme do lado de fora, nos jardins, para as autoridades, para as pessoas da cidade, prefeito, etc, etc. Na hora que ela estava me descrevendo a cena, foi muito engraçado. Uma projeção de drive-in. Ah, muito engraçado. E eu, inclusive, fiz uma censura sobre isso, que eu falei, gente, mas não tem nada a ver o que esse cinema está fazendo aqui no Discernimento. E do lado de fora, a sessão pipoca é do lado de dentro. Então, não tinha muita lógica. E ela me descreveu como ela queria, no jardim, do lado de fora, com as autoridades, uma sessão privê, que primeiro apresentasse o filme para os intelectuais, para as pessoas da cidade, e depois acionar o público, levar para os universitários. Então, nós abrimos assim para eles horizontes que eles não tinham visto. O cinema aqui não tem um nicho para receber esse filme. Mas se a gente fizer uma programação em outro nicho, envolvendo a Aliança Francesa, envolvendo outras áreas, nós vamos chegar a Agora, se vocês resultado a fazer formidável. Tanto trabalho nesse sentido, vão acabar filmando mesmo o romance. Né? Não, eu perguntei claramente ao Geraldo se ele via possibilidades. Vale a possibilidades. pena. Se fizer uma produção franco-brasileira, esse Tem que negócio vai ser, longe. com as televisões O filme pode ser um francesas. sucesso, pelo jeitão dele. Sem dúvida. Porque só isso aí já mostra, que vocês viram, mostra uma porção de chamarisco, ou chamariz. Não, Todas essas coisas que caiu são muito bem ao gosto dos tudo intelectuais. chama atenção Caiu demais. ao gosto dos intelectuais. Agora, a hora que mostrar lá no filme, por exemplo, a Monique, só a cena dela colhendo as balsaminas, o processo da a Carla, toda bonita, você está entendendo? Aparecer, se souber escolher aí um cast, bolas, a Rocelane e tal, negócio. Outra coisa, fazer o processo extrafísico, a hora que aparece o Zéfiro lá com o negócio todo, nesse estilo lá desse filme que fizeram aí, daqueles caras compridos. O Avatar. O Avatar, que é daquele jeito. Já pensou onde é que não vai isso? Pode ser uma coisa que chama muita atenção, porque o filme tem os flashbacks, as coisas todas, vai e volta. O romance pode fazer, ele dá todo já o problema do filme. O script. Já é o roteiro inteiro. Agora, Valdo, uma coisa interessante também, que o documentário lá no festival, ele chamou atenção também, porque ele se destacou do que está a tendência atual, né? Porque são filmes mais na questão sociológica, do ponto de vista de violência. Uma das coisas mais difíceis que tem, esse romance tem. Isso aí não foi eu que falei, que isso aí não é o povo que entende isso. É o seguinte, que o filme, ele já tem
a cenografia toda montada pela natureza. E é muita gente que não conhece Carcassonne. Valdo, a gente Carcassonne é considerada a maior fortaleza mundial, de todas que existem, pelo tamanho, a condição que tem. Só isso aí já é um chamariz terrível Geraldo do Sarno, filme. Agora, tem que ser uma produção franco-brasileira. Tem que ser franco-brasileira. Para facilitar o tipo processo lá Antenne no Languedoc. TF1 entrando, senão tem não que vai facilitar lá. Eles mas não pode têm mostrar esse acesso. avião, pode mostrar, a França ainda tem lugar lá, do jeito que ele falou, no interior. Tem. Agora, seria bom mostrar aquele processo que é do estilo aí do Caminho da Lógica, que é o dossel de verde, e a carruagem passando ali, no meio. A gente passa ali. E isso a turma de filmar Agora, adora, né? A gente pode O falar Balzac que mostra isso tudo lá. A gente pode falar que o Balzac inventou o cinema, né, Valdo? Porque o Balzac, ele inventou o cinema. Ele falou antes do a descrição cinema, dele os não tem negócios igual. todo lá, tem muita coisa dele assim. Agora, o que se passa? Nesse romance lá, o que ele colocou, por exemplo, aquele problema que a hora que está lá, que ele vai falar sobre o tempo, ele fala assim, o sol já se pôs na tela que está pendurada na parede, com o caso todo e tal. Quer dizer, são detalhes que pode chegar muito melhor do que vários que já fizeram sobre as coisas do Balzac. Não, o cenógrafo ele tem todo o ambiente para isso. O cenógrafo, ele vai Agora, o dia que se for fazer isso, lá no enredo, é bom eles me perguntar, que eu vou dar umas dicas boas para eles, pelas coisas que eu sei de Hollywood. Eu andei estudando isso tudo. Outra coisa, eu fui a Hollywood depois disso. Eu fui ler o Balzac depois do livro publicado. Eu fui conhecer a França depois que eu publiquei o livro. Tem nada a ver comigo antes. Eu não sabia de nada. Outra coisa, eu tinha 30 e poucos anos, né, gente? O livro foi publicado em 65. Eu tinha 33 anos. Entende? 35, quanto é? 65? É. Sou de 32. Você está entendendo? 33 anos. Quer dizer, eu estava na minha fase preparatória. Eu agora não estou, eu estou na executiva. Cuidado comigo. Já não é a mesma coisa. Agora, eu acho que valeria a pena. Com certeza. Nós entrarmos na carreira cinematográfica, lógico. Esses caras que gostam de produzir filme, esse aí é um que dá dinheiro. Tem um apelo. Se eles quiserem, quem informar, manda falar comigo que eu vou mostrar por quê. Inclusive, vou colocar toda a minha economia e mostrar para eles o que eu sei disso. Inclusive, lá no debate, um jornalista falou, não, agora eu fiquei com vontade de ler o livro, né? Tanto do Osmar e a consequência também. Na sequência seria o Cristo Espera por Ti. Então uma coisa vai puxando a outra. A primeira coisa, eu estava falando com a Malu, a primeira coisa que tem que ser feita é publicar o livro Cristo Espera por Ti em francês, as pesquisas do Osmar em francês e o seu livro também, que seria bom em francês, para abrir o caminho, tudo em francês. Nós precisamos de fazer isso. Eu sei que o Osmar já estava traduzindo o livro para o francês. Se saber em que pé que está isso. Como ele não viu ainda. Para ele apressar isso aí. E nós publicamos o livro, agora eu quero fazer, se for publicar, é preciso fazer uma caprichada aqui, e a gente publica aqui, pode publicar pelo editário, mas nós vamos fazer uma edição príncipes, especial, técnica, para mexer com a França, porque a França tem que ser coisa que tem que ter cor, ilustração. Tem que ser do nível da produção gráfica deles. E eu comentei também. Não, tem que fazer tipo cartão postal. Você sabe que matéria de cartão postal, a Paris ganha de todo lado. Qualquer né? um. São os Então, é aquele tipo de cartão postal. Quer dizer, tem que usar a técnica para isso, para fazer capa, ilustrações que o livro vai ter. E temos que pegar também um balzaquista francês para introduzir o Osmar ao meio, para depois apresentar o livro. Em Paris não tem outro jeito. Se não seguir esse protocolo, não entra em nada. Tem que seguir o protocolo. Então tem que fazer uma coisa muito bem Agora, nós vamos dar até mais força para Paris, que estão precisando. Nós vamos ajudar a França. Como diz você, põe a França na sua Essa nova geração precisa disso. Seria bom entrar umas coisas dessas aí. Muito bom. Agora, o ideal seria a gente fazer o livro aqui, faz uma edição grande, especial, tudo estudado, no estilo francês, os mais modernos que estão publicando, a gente faz tudo igual aqui,
de alto nível. A produção gráfica deles é Não, a imbatível. gráfica deles é muito boa, mas nós temos jeito de fazer isso tudo igual. Pode Fazer uma uma coisa boa. caprichadíssima. Uma parte fotográfica, uma cobertura fotográfica de alto nível. Porque aí o problema da apresentação mais granfina do livro vai quebrar a tendência do processo psicografado. Porque aí já vai chamar a atenção para um problema cultural para saber, não, é à la manière de... À la manière de... esse aqui é o negócio. Esse é o à la manière de... À la manière esse aqui de é o... plágio, a forma de igual fulano. Isso aí é que é o bacana. Loche já Agora, estamos nisso abrindo aí as nós vamos inscrições para as discutir. atores e atrizes. Tá? Nós vamos começar Manda as vir os audições. cara pra Nós discutir. estamos fazendo o seletivo do casting. Se alguém aqui que quiser, o Zéfiro nós já temos. Ele já está contratado. Ele foi o primeiro contratado do nosso elenco. Agora vem o resto da turma. Rocelane, quem é que se candidata? Vamos estar dando audição lá no discernimento, né, Lógico? Recebendo as audições para o Geraldo Sá. Não, e o problema não é o seguinte, que lá tem várias datas e situações, né? Tem que mostrar a pessoa antes, depois, o negócio. Os personagens, como você falou, tem que ter Agora, por atrizes exemplo, e atores a franceses. cena da malhação do rapaz, tudo tem que ser estudado, que aquilo é muito bem bolado. E lá só já paga o filme. Isso aí eles falaram quando quiseram fazer a novela. Eles já tinham falado sobre isso. Não, só essa cena aí já paga o filme. Tem que ser, levar uma opção de coisa para chegar lá. Agora, o problema é muito sério. O processo, por exemplo, do padre, que é atirado lá de cima. Agora, isso tudo tem que ser na França, bem feito. Tem que ser lá. Do jeito que está falando o romance, que lá tem uma opção de casa ainda desse jeito. Praticamente. Eu estive lá, Tá tudo lá, logo do depois mesmo do jeito, romance com o lá Chico. tudo igual. Lá tem os lugares todos. Tem que ser filmado. Outra coisa, naquela ocasião tinha os caras tudo com a bem. lápide no cemitério com o nome de família Os do nomes livro. das pessoas, quer dizer, nossos, estão lá. Está Pois todo é. mundo lá do mesmo jeito. Ali Não vai mudou ter. nada. Lá está falando a Porte, Narbonese, tem tudo lá. A Citeta do mesmo jeito, a Cidadela. Uma outra coisa importante é trilha sonora, porque o francês dá muito valor para isso, Não, e o para a processo- erudição da não é trilha isso. sonora. A trilha sonora, começa o filme, tem que ter Já lá é. logo, devido ao processo dos violinistas. Show. É o violino. O As processo obras do que o violino. Gil tocava, né? As obras do rapaz. A hora tem tudo lá. Agora, o filme está pronto. Ele já tem. Quando você fala do anel, da pedra, do Não, padre, aquilo você que eles lembra falam, do o anel. processo de fazer o É uma filme coisa de acordo com o original do livro. Esse aí permite fazer uma opção de coisa tudo igual. Ele já tem tudo lá destacado. Agora, é um orçamento que vai bater o Avatar, viu, Valdo? Porque Não, esse é aí um gasta, orçamento Esse aí caríssimo. gasta. Não, Caríssimo. só o local, né? O processo Figurino, lá do Languedoc, seda, as tem que ir no roupas, Midi, é uma isso coisa tudo tem que ser filmado muito, lá muito cara. no Midi, no sul da França. Tudo lá. É uma Midi é coisa a turma séria. do meio-dia, é lá o Languedoc. Midi, a Provence é Deve chamado de passar em Midi. Avignon, Roussillon, mostrar os lugares, Languedoc. como é que era. Ali tem muita coisa. Aix-en-Provence. Você sabe que pode fazer um Allez, filme les bons. desse de até 3 horas. Ele tem material. Sim, tem material para Os caras já tinham me falado disso na década de Tem que 60. ser, não tem 3 condição horas, de é. diminuir para Já tinham me falado sobre isso. Só a Rocelane são 3 vidas. Não, e o problema são os Fora. flashbacks. Aquilo Lógico, que tem antes fora e o que parte tem depois. extrafísica. Você Você não já pode pensou se pôr. fizer um filme e a mulher de cara começa o filme com a pessoa, não, eu não quero o corpo de homem. isso homem, eu. não. Homem Já é um problemão. É. Já vai mexer com tudo quanto é homossexual, lésbica, o diabo. Tudo. Entendeu como é que é? Já vai ter Pode a virar um polêmica filme por esse lado. gay. Já que começa a O polêmica. perigo é esse. Agora, depois tem a polêmica do sacerdote com o violinista. É isso. Que é um caso Tá entendendo? complexo. O Uma ambiente. situação complexa. A hora que ele puxa o negócio, o troço rompe, fica na mão dele para chamar a atenção. E aquilo retine lá dentro da casa, que eles falam. Tem tudo lá. Tudo E é a visual. Para o questão romance também- Outra é todo coisa, a visual. sotaina do sujeito, a hora que ele Roupa. chega lá, o padre, como é que ele está? Tem que usar aquilo tudo. Isso é que é, porque o Balzac, ele é detalhista, né? Então o negócio é brabo. O problema do anel, eles têm que arranjar aquilo tudo. Isso é só na França, por aqui não tem essas coisas. Tem que mostrar tudo, porque senão é muito difícil fazer os filmes que tenham um processo histórico datado. Que a história é datada. Então, nesse caso aí, por isso que é bom que o processo seja na França.
E a datação, você não pode tirar disso aí. Aventurina. Aventurina é pedra. Como é que fica? Venturina, né? Venturina. Isso aí tem que ver o negócio, como é que é. Lá eu acho que era Venturiná, na época era Venturiná. É o processo italiano, vem de né? fora. O Murano era na Itália. Pois é. Agora, o problema é que tem lá um problema de detalhe. Esses detalhes todos pode colocar no filme. Entende? Por exemplo, o Sardo gosta dessas coisas. Não, ele gosta, mostrou uma porção de detalhes na Terra de Onara. Tem os detalhes. Ele acha possível fazer o filme. A melhor pessoa para dirigir, eu vejo que teria que ser ele mesmo, em função do próprio rapport que ele tem com tudo. O Osmar vai ser um consultor fora de série para tudo também, que ele conhece bastante as coisas da França, e conseguir os patrocínios culturais, para a gente conseguir empresas grandes que patrocinam filmes culturais. Agora, e Balzac é muito querido na só França. Uma então, coisa é que esse filme pode arranjar dinheiro, quer dizer, Citroën, é um negócio que a gente tem que pensar. Mas eu acho que se for fazer esse filme, tem uma área que talvez dê dinheiro, que é o processo da área. Se vai ser filmado lá, pode fazer uma propaganda enorme do Midi, turismo, de Toulouse, assim. Toulouse, aquela área toda. Carcassonne, Narbonne, Carcassonne, região. Que tudo ainda tem um processo, um apelo turístico nisso aí enorme. Se for fazer tudo isso, que pode achar chegar. as pessoas certas, né, Valdo? E fazendo os links e amarrando as pontas. Não pode julgar fora os originais à toa. É fato. Tem que desperdiçar. E tem a que produtora saber. daqui, ela é muito pegar com a pequena. estrutura boa. Isso aí pode ir longe, não há dúvida. Nós queremos que o produtor venha aqui, o Maurício, junto com a Fernanda Calume, um distribuidor e um produtor, para eles conversarem com a gente aqui. E a gente pode fazer essa prévia desse documentário que já está pronto aqui, junto com uma exposição de Balzac, organizada aqui pela Holoteca, patrocínio de PPI, fazer uma coisa toda grande. Vocês, aí um de vocês telefonar para o Osmar e pedir para ele para apressar o livro em francês. Primeiro, ele fazer a tradução do livro, os originais mesmo, o livro em si. Agora, depois, a parte dele. Se o livro já ficar pronto, nós já podemos lançar o livro em francês, original. O Cristo Espera por Ti. Ele completou um livro agora, Valdo, o Osmar acabou de escrever um livreto sobre o romantismo na obra do Balzac e Shakespeare, no Cristo Espera por Ti, as citações, as comparações. Ele escreveu um trabalho dicionário, lindo. Né, uma verdadeira enciclopédia do material. Me mandou uma parte. Isso aí a gente tem que ver. Mas agora, o problema é telefonar para ele e falar, para ele apressar a tradução. Tá. Se ele já fizer do livro, já chama atenção, já alguma coisa. Nós podemos fazer lançamento disso fora. Agora, ele estava fazendo qualquer só problema, sobre o problema do livro, eu passo por cima disso, eu dou jeito de fazer isso aí. Só pedir aí para uma turma que nós fazemos isso aí, um lançamento de um livro bom. Também uma edição boa, grande, ampla, entende? Para ficar acessível. Do estilo que eu faço aqui, terceira edição gratuita, esse negócio, nós podemos fazer tudo isso. Tem que apressar, é um trabalho grande. É um trabalho grande preparar os originais. Primeiro do Cristo Espera por Ti, depois do Avesso de um Balzac e depois do... Agora, é preciso de ver também, nesse ínterim, a hora que ficar pronta a tradução, pegar uns livros em Paris, pedir alguém lá para comprar um monte dos livros, as últimas edições que tem, para a gente fazer uma coisa no nível que está na praça, para entrar no mercado. Na França, tudo tem que ser assim. Não, e eu tenho pessoas o Santa Rosa pode ver isso tudo. Podem pesquisar isso para a gente. E aí, depois nós vamos conversar com a FENAC. Professor Wagner. Né? A FENAC é uma e, Valdo, tem as empresas aqui de automóveis franceses, aqui no Brasil, né, que também pode ter interesse. Renault, Citroën. O todo é pegar também a Maison. Tudo é Maison. É a Maison tal. A Maison é muito importante, porque do ponto de vista a gente tem que pegar... cultural, eles dão muito valor para a Maison francesa. E nós temos que pegar as principais editoras francesas que hoje publicam a coleção da Comédia Humana.
Porque essas editoras que estão com as obras distribuídas, têm as coleções, elas podem ter grande interesse em ter participação em filme, porque os livros que vão vender são os delas. Então não é lucro para nós. Agora, se a gente lançar o livro em francês, já vai criar problema para o processo, para acertar a situação, para ter uma boa abertura para um filme oportuno. Por isso que é bom ver a tradução para o francês. Vamos fazer. Depois disso, depois desse filme aí, vale a pena. Agora tem razão. E só lembrar também que o festival ainda não acabou e o filme está concorrendo ao prêmio. Então todo mundo pensar positivo, pensionizar positivo. Vocês já pensaram se ganhar esse tal Kikito? Vem para cá. Kikito na tertúlia? Sai dessa. Bem? Parece coisa da Espanha. Kikito. Então, lembrar isso. Ele está com... Mas ele até é bonito. E só destacar também que, independente de ganhar ou não, esse filme ele foi selecionado entre mais de 1000 filmes. Isso é que é importante. Tá? O filme foi selecionado entre mais de 1000 outras películas. Presta atenção. Isso é seríssimo. Então já está. Como longa. E o problema é que ele não é curta, ele é longa, é 74 minutos. Isso aí é sério. Agora aqui, pergunta. Qual a idade e a maneira mais indicada de abordar o assunto da projeção involuntária na infância? Como evitar que a criança, projetada ou acordada, sofra com a incompreensão do processo? Como falar dessas coisas sem impressionar, traumatizar ou estimular devaneios? Como evitar o sofrimento causado pelo grito mudo, pela incapacidade de acordar os pais e pela constatação de absoluto desdém e até a morte dos mesmos? O problema todo é o seguinte, olha. Muita gente me falou, e eu mesmo constatei, que depois que eu publiquei, principalmente a Projeciologia, a gente salvou uma porção de criança de ficar boba, abobada. Pelo seguinte, as crianças começavam a falar que estava vendo o corpo em cima da cama, falava para a mãe. Aquilo se repetia, ela acabava falando para o pai. Quando falava para o pai, chamava um psiquiatra, o psiquiatra dava remédio, a criança estava com o cérebro em desenvolvimento, ela ficava retardada mental. Assim tem um monte. Então eles acham que uma porção de gente começou a se safar dessa história porque viu que tinha alguma coisa, que o negócio era mais sério. Então, antes de levar para o psiquiatra, eles começaram a ver que tem gente que saía do corpo mesmo, que aquilo era real, que a criança não estava doida. E salvou a criança do retardamento mental. Então, é isso aí que é um negócio sério que ela está perguntando. O problema todo é a gente pesquisar. Olha o Projeciologia. Eu demorei 19 anos fazendo Projeciologia para ajudar esse processo. Isso aí que as crianças falam é a autobilocação consciencial. A pessoa se vê em cima da cama, ela mesma. Então, isso aí é um problema. Outra aqui, neossinapsologia, final da primeira linha. As neossinapses autoevolutivas, promotoras de desassédios mentais somáticos. E as palavras-chave provocando a recaptura de parasinapses intermissivas. Por favor, comente um pouco para um entendimento maior. O caso é o seguinte, neossinapses autoevolutivas, elas promovem os desassédios mentais somáticos. Ou seja, acaba com o processo do exopensene que faz a pessoa entrar nas semi-possessões. Isso aí acaba a semi-possessão. Agora, as palavras-chave provocando a recaptura é que tem determinadas palavras que mexem no processo das retrocognições e a pessoa recaptura as parasinapses intermissivas que ela aprendeu no curso intermissivo. Então, isso aí é muito importante. Determinadas palavras que a pessoa fica encasquetada. Que é uma palavra nova, no entanto, ela fica assim, parece que eu já ouvi isso, parece que a ideia aí é a mesma que eu tenho. Então, isso aí é importante, isso é processo de curso intermissivo. Comecei a ter NEPS há pouco tempo. Fiz todos os exames físicos antes de começar e estou bem. Mantive minha dieta regular. Entretanto, desde que eu comecei, notei um ressecamento agudo nas mãos durante a prática. E minhas fezes da parte da manhã estão muito secas. Faço TENEP às 6 horas. Esses fatos podem indicar ectoplasmia ou qualquer tenepsista tem? Não. Isso aí está indicando que você precisa de tomar mais líquidos e usar também mais fibra, comer mais, coma frutas,
Algumas dessas frutas são ótimas. Aquelas pretinhas, pode usar até ameixa preta. Pode usar até na base de fazer um caldo, etc., ou comer ameixa preta. A própria ameixa preta seca, vale a pena. Coma isso mais. Agora, outra coisa, o ressecamento agudo nas suas mãos mostra que você toma pouca água. Isso aí é a falta d'água, é o ressecamento nas mãos. E o processo das fezes secas mostra que a pessoa não está... Processo hídrico. Olha aqui, toma mais 1 litro d'água por dia. Isso aí vai te ajudar. Agora, ó, qualquer coisa eu vou te dar a maior dica aí da paróquia para liquidar com isso. Você vai pegar a abóbora chamada muranga. Muranga é aquela redonda, assim, ó, que parece uma rosa. Essa aqui é a abóbora. Chama muranga. A muranga, por dentro, ela é um pouco avermelhada ou cor-de-rosa. Agora, você pega aquilo que esteja mais ou menos madura, coloca no liquidificador sem casca e toma esse suco puro, sem açúcar, de manhã em jejum. Um copo desse tamanho aqui, ó, sabe? Isso aí eu garanto para você, que tudo vai melhorar em 1 semana. Agora, essa teca da muranga é a melhor que tem internacional, na minha experiência de 60 anos, com muita gente, tudo quanto é jeito. E olha, a maioria é mulher. São essas mulheres que dão descarga no vaso assim, ó, sem olhar. Então, essas são as perigosas, é que cria o problema. Outra coisa, vocês sabem que eu tratei da moça do Esquindô, que estava com fecaloma, lá em São Paulo. Eu tenho experiência do negócio enorme da história. Eu vi um monte de casos desse jeito. Agora, de todos os remédios que eu vi, a melhor coisa para exoneração natural de intestino, principalmente intestino grosso, é a muranga. Da classe média. Ela não dá problema. Agora, só tem uma coisa. Depois a pessoa não pode viciar com isso, porque mesmo colocando açúcar, é uma delícia esse suco dessa muranga. Então, é preciso ter cuidado, porque senão ela começa a viciar. Daí a pouco ela pode engordar se começar a tomar muito. Acabar engordando. Eu gostaria que você me explicasse, é a 5ª linha da fatologia, de cima para baixo, a 5ª linha. Sim. A defesa da Verpon como sendo a atitude mais importante na vida humana por anular a possibilidade de errar. Por que anula a possibilidade de errar? É pelo seguinte, a hora que a pessoa vê a novidade, que é uma verdade relativa de ponta, ela começa a ver as coisas que ela fazia errado, que ela abordava errado, que ela não tinha noção. A Verpon é uma verdade relativa de ponta. Ela vem clarear aquilo ali. A hora que clareia, a pessoa vê o resto. Ela então começa a ver com muito mais detalhe tudo que ela faz. Ela vai errar muito menos. Isso é uma das regras que tem da história. Eu já fiz testes, tudo isso aí. Ela não vai impedir a pessoa de errar, mas ela anula o efeito do que a pessoa estava pensando errado. Ela vai começar a ver as coisas com muito mais seriedade, mais método, disciplina, organização, racionalidade, vai ponderar, vai refletir. A Verpon traz isso tudo para a pessoa. Assisti uma tertúlia de alguns meses atrás, em que o senhor falava que se nós ficarmos jogando sempre energia em cima de uma mesma pessoa, nós também seremos assediadores. Sim, porque você acaba influindo na vida da pessoa demais, tem que ir com calma. Isso vale também mesmo quando a energia é positiva? Sim, porque você pode fazer e a pessoa ela vai ficar viciada com a sua energia. Você vai virar assediador. Nós não podemos fazer isso com todo. Tem gente que sempre foi assim. No meu consultório, aquele que eu até cobrava, as minhas prescrições, lá em Copacabana, tinha mulher que eu ia atender, que melhorava, ela ficava de tal maneira que depois que ela já estava boa, já tinha mudado a vida, já tinha até casado, ela que estava no estaleiro, saiu daquilo, saiu lá do processo e acabou casando, melhorou tudo. De vez em quando ela aparecia no meu consultório. Não, eu venho aqui porque eu sinto bem, são os fluidos que tem aqui, tem alguma coisa aqui. Você está entendendo? Então, veja, isso é por causa do tratamento. Às vezes eu tinha que tratar uma pessoa dessa durante 2, 3 semanas. E ela depois ficava viciada no processo, porque sentia bem com o processo de energia.
Isso é mega euforização. Essa pessoa, para entender isso aí, essa que está perguntando, precisa de saber que é esse problema. O processo sério mesmo é a mega euforização. Pense nisso, observa bem. Jogue a mega euforização com a observação sua preocupação. Qual a melhor forma de se estudar e fazer uso de mantra, excluindo o fanatismo orientalista? Não, mantra já era, esquece isso. Não dá mais. Se o mantra fosse bom, eu estava usando aqui toda hora. Isso tudo já está superado, ultrapassado. E eu usei lá porque os caras eram antigos e era fora do corpo, o negócio dessa época. Coisa de muitos séculos aí para trás. Por isso que a gente usou. Como funciona o mecanismo energético de ligação entre o mantra e as centrais da vida de energia? Pois é, as centrais é outra coisa. Apela para as centrais. Vê se você entra em contato com as centrais extrafísicas. Isso aí que é importante. Comece a assistir os outros, que os amparadores vão colocar você em contato com a central extrafísica. Você não vai precisar de mantra. Esse processo do mantra, a pessoa tem que entender por que eu usei. Tem que entender isso aí. É um processo pontual, específico e ultrapassado. Antes de iniciar a TENEPS, fui obrigado a realizar algumas reciclagens. Parei de frequentar festas, bares e boates, e cortei muitas amizades ociosas, atividades antievolutivas. Em consequência, eliminei a maior parte do meu ciclo social, predominantemente paratosférico. Que beleza, só isso já valeu. Uma amiga me incentivou a entrar em um site de relacionamento. Pronto, aí já preciso ter cuidado. Para encontrar uma companheira, já que tem poucos meios socialmente. O que o senhor acha? Perda de tempo ou vale a pena ser levado com cautela? Não, vai com calma, né? Agora, olha, na minha terra, o povo casava fazendo footing, às 6 horas da tarde, andando no jardim. O homem ia para cá, as mulheres iam para lá. Então, através desse footing, é que arranjava isso que eles chamam hoje, tem vários nomes para isso, né? Que é o processo para chegar na gamação, tem que fazer uma série de paqueras. Então, veja, isso aí é que tem. Eu acho que isso é que funciona mais, é o contato social. Agora, na televisão, no processo de computador, nesses chats que tem muita coisa, mas você não sabe como é que são as pessoas. E a maioria que vai lá é tudo da zona boêmia. Não é tudo da zona boêmia. O que está assim de prostituta e prostitutos nessa história, que eu sei. E os filmes estão tudo mostrando isso toda hora. É só a gente ver como é que é. De modo que, se você entrar nisso, entra com a metralhadora na mão e observando o resto. Telescópio, microscópio, lente, olhando tudo que é que tem com as pessoas. Porque senão, em vez de te ajudar, você vai arranjar um assédio danado, vai voltar ao que era. Cuidado, hein? Olha assim da minha extensão. Acho que estou começando a me projetar. Outro dia, consegui andar dentro da minha casa. Mas o meu cachorro pulou em mim e eu acordei. Essa noite, esse tempo de cachorro e gato não pode ter com a pessoa que está fazendo projeção. Todo mundo, ele não está sabendo disso. Não pode estar no mesmo quarto, tem que ser isolado. Essa noite eu tentava me levantar, mas algo me impedia de sair. Eu estava com os braços acima da cabeça, tinha consciência disso, mas não consegui me erguer. Acordei nessa posição com os braços acima da cabeça. O que posso fazer para sair mesmo do corpo? Seria bom você ler o Projeciologia, ver as técnicas que tem e tirar o cachorro do seu quarto. Não pode deixar lá. Se você vai trabalhar com projeção, não pode ter os animais domésticos na mesma peça, no mesmo cômodo que a pessoa está. Isso não dá certo. Isso pode criar até problema para você, porque você pode estar dentro de uma projeção à distância, se começar a mexer no corpo, isso pode criar problema, até físico. Não se pode brincar com isso, não. E cachorro é um problema, porque no processo da afetividade, ele pula em cima, começa a lamber a cara do sujeito. Já pensou? E o cara, às vezes, está a vários anos-luz de distância do corpo. Como é que fica uma condição dela? Problema sério. Tem que ponderar isso. Mas olha, quem é que está com o microfone aí? Professor, eu gostaria de fazer uma questão com relação a Verpom, relacionada, por exemplo, à multidimensionalidade. Então, se eu
entrar em uma comunicação com a pessoa para discutir uma verpom sobre, por exemplo, a existência do psicossoma, e para essa pessoa não tem o parapsiquismo, então como que ela pode usar a racionalidade para chegar à conclusão e analisar esse fato, até chegar à conclusão de que trata-se de uma verpom? Aí é um problema se você quer usar argumentação, argumentar os problemas da existência de uma causa básica para tudo. A partir dessa causa básica, você resolve o resto. Então, é mostrar para a pessoa que tudo tem sua razão de ser. Como é que tem essas pessoas tão inteligentes e ela tem um trabalho danado para sustentar o corpo, às vezes 70 anos aí, agora de uma hora para outra ela morre, desaparece isso tudo? Que besteira é essa? O cosmos, o universo, as realidades que nós temos em torno da gente, mostra que tem uma causa muito inteligente fazendo isso tudo. Tudo é de causa pensada, tudo tem uma perspectiva e uma prospectiva. Então, esses são os argumentos que você tem que começar a usar, e baseado nos fatos. Como é que é a situação? Agora, tem que ver qual é o currículo vitae da pessoa que você está conversando, para falar na linguagem dela, no nível dela, do jeito que ela pensa. Tem que pensar do jeito que ele pensa para mostrar as argumentações que você tem. É esse que é o caminho. Agora, você fala aquilo que você acha baseado nos fatos. Se a pessoa não quer, deixa para lá. Nada como o tempo para corrigir a pessoa. Uma coisa que você pode falar para a pessoa assim, ó, você vai desativar esse corpo aí, isso aí não é para sempre. Pensa bem, o que vai acontecer com você depois? É bom começar a estudar. Então, o caminho do parapsiquismo ajuda demais a pessoa a ficar mais tranquila, mais equilibrada, pacificada dentro de si. Isso vale a pena. Pensa por aí que você vai fazer uma assistência para a pessoa. Professor, você poderia elaborar um pouco mais sobre a interaciologia, na página 28, sobre a interação imaginação-verpom? Terceira linha. A interação, imaginação e verpom. O problema todo é o seguinte: a imaginação da pessoa, ela é a base da criatividade, de tudo que tem coisa nova, etc. Tal, tudo depende da imaginação. Agora, o que se passa? A verpom é a verdade relativa de ponto. Se a pessoa tem uma imaginação muito exasperada e exagerada ou muito intensa, ela cria muita fantasia. Isso tem que dar um desconto. Então, para o processo da verdade relativa de ponta, a pessoa tem que aferir o nível de imaginativo daquela pessoa do ponto de vista da racionalidade. Se ela não tem uma racionalidade boa, você não pode confiar em nada dos processos. Ela vai ter dificuldade para chegar na verdade relativa de ponta. Agora, se ela tem uma boa imaginação e, ao mesmo tempo, ela é racional, ela pondera tudo, ela vai ver aquilo com calma, entende? Com racionalidade lógica, ela vai chegar às verdades relativas de ponta mais depressa. Então, o problema é ver essa qualidade uma coisa da outra. Agora, uma coisa pode ajudar a outra e uma coisa pode prejudicar a outra. Tudo depende, é a interação. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte: sem racionalizar a imaginação, não adianta. A pessoa sempre erra. Fica na base da emoção, da arte, do processo infantil, superficial, primitivo, de abordagem dos fatos. Isso não é o ideal. O ideal é a gente racionalizar tudo para ver a coisa do jeito que deve ser. Então, a coisa mais séria, autocrítica. Você vai conversar com alguém sobre qualquer coisa, você tem que ter muita autocrítica e, ao mesmo tempo, a falar para a pessoa, muita heterocrítica. Sem crítica não vai. É a criticologia, como eu chamo, a criticidade. Vale a pena pensar nisso. Entendeu? Alô? O senhor poderia elaborar em numerologia, página 27? Sim. O que você quer? Na quinta linha, perdão, na terceira linha de baixo para cima, o ato de polemizar calculadamente e explicitar meticulosamente. É isso aí que nós estamos falando.
Pois é. A gente tem que polemizar, não tem jeito, que é o processo do debate, da refutação. Tem que haver discussão. Sim. A palavra que o povo gosta muito na ciência convencional é: faz aquela pesquisa, todo mundo estudou, depois tem discussão. Aí começa a discussão. A discussão é essa, é polemizar. É o processo de debater o processo, é o debate. O que é esse negócio, essa casa aqui que nós fizemos? Esse redondo aqui. Isso aqui é um debatódromo. É de propósito, é um lugar para debater, é o lugar da polêmica. Agora, você tem que debater as coisas aqui calculadamente. Sou eu. Eu sou um cara calculista cosmoético. É o Koch. Agora, então, explicitar meticulosamente. É o que eu procuro fazer isso, na forma e no conteúdo. A explicitação não é apenas de conteúdo, não. Não é só do assunto. Tem que explicitar também a forma que você está apresentando o assunto, o jeito. Não, polemizar por polemizar é a pessoa está querendo se mostrar. Sim. Isso é exibicionismo. Então Às vezes o exibicionismo é até sexual, por isso que a pessoa discute. Sim. Eu já vi mulheres que arrumaram tudo e que conversavam qualquer coisa. Então perguntava para a gente: fala aí uma coisa que eu posso perguntar para eu aparecer. Fala. Quer dizer, tem tudo disso. Tudo isso já aconteceu comigo. Eu já vi isso tudo. No Brasil e fora daqui. E outra coisa, nas maiores conferências dos outros, às vezes não era nem minha. A pessoa quer aparecer. Não, eu quero ficar nos spots aí. Dá um jeito. Que pergunta boa, bem profunda, bem inteligente. E bem aí. Eu, às vezes, já fiz isso tudo. Tem gente que estava comigo, inclusive americano. Não, pergunta sobre isso. Então a pessoa, aquilo era um auê. Na mesma hora, um monte de gente estava querendo participar. Tal. E a mulher botava: e agora? Como é que eu faço? Que eu vou responder o quê? Tudo isso eu já vi. Entendeu? Deve-se de ver esse negócio de polêmica e debate, refutação, discussão. Tem que ver a educação disso e o interesse. Qual é a finalidade, qual é o objetivo, qual é a intenção que tem. Valdo. Mas aqui você coloca a questão de polemizar calculadamente, né? Como é que seria esse calculadamente? O calculadamente é você só ver aquilo que interessa, que não tem nada de argumento ad hominem, não tem nada de processo de moldura, mas vai diretamente aos finalmente, fica dentro do megafoco do processo do debate, mostra a lógica daquilo e procura expor as coisas através de fatos, ou para fatos. O problema todo é esse. Então, a exposição aí, o debate fica racional, muito sério, calculado, e a explicitação fica minuciosa, detalhista. E é o que precisa, mostrar tudo com detalhes. Outra coisa, num caso desse, a pessoa nunca deve se exaltar. Ela tem que falar tudo com calma. Tudo, como se fosse um catedrático que está falando a coisa. Às vezes, as melhores discussões, quando chega, é nesse ponto. Quando o negócio fica aceso, aí é bom você ir com calma. Aí dá uma de Demóstenes. Começa falando baixinho. Pois é, nós vamos. Assim todo mundo cala, ouvir o que você está falando. É a técnica da oratória e o processo de eloquência. Professor, como você faria, o senhor já trouxe várias vezes o aspecto da universidade, trazer as ideias dentro da academia, tem algumas hipóteses, inclusive a própria Sinvex já está tentando fazer isso. Mas em termos de laboratório, como se faz a união de um experimento laboratorial, por exemplo, junto com a multidimensionalidade? Como você insere isso de maneira meticulosa, calculada, para que você possa aos poucos ir se a gente for mostrar o processo prático, tem que mexer com as energias e mostrar para as pessoas. Eu, por exemplo, durante muito tempo, alguns anos, eu usei até fora do Brasil e também nos campi das universidades aqui do Brasil, quando eles me convidavam, que eu via que tinha algum valor, que eu via que tinha gente mais ou menos interessada, eu chegava com o processo da energia para mostrar na prática, diretamente na cara da pessoa. Então, o que eu fazia mais é o processo de mexer com os batimentos cardíacos da pessoa.
Eu faço isso com qualquer um. Eu era rapazinho, já fazia isso. Agora, isso é um perigo. Eu, por exemplo, eu não explico muito essas coisas aqui, porque se um menino vai começar a fazer isso, às vezes ele está com muita energia, vem um assediador, mata a outra pessoa. Porque mexer no coração não é para qualquer um, não. Agora, eu nunca explicito muito como é que é o processo. A única coisa que eu falo é o seguinte, a minha pergunta sempre foi essa: você quer que aumente os seus batimentos cardíacos ou diminua? Quer que dê uma bradicardia ou uma taquicardia em você? E eu falo assim, não adianta você querer fugir, eu vou fazer isso. Não adianta, você se defenda, coloca os cachorros em cima de mim, que eu vou fazer isso com o seu coração. Quem não sabe mexer com energia é sempre um pobre coitado, vamos dizer, submisso e sujeito ao processo. Com as minhas energias eu faço isso com qualquer pessoa. Agora veja, teve lugar que eu fui preciso falar desse jeito que eu estou falando. Eu aqui, ó, eu mostro isso para qualquer um que esteja aí. Quem é que quer vir? Foi isso que aconteceu lá no fundão. E a moça começou lá, no fim ela apelou. Só faltou fazer xixi pelas pernas abaixo. E outra coisa, colega de medicina. Ela estava lá com o marido dela, os dois médicos, jovens ainda, e não admitia nada do processo de energia. Eu disse, não, é muito fácil. Arranja um de vocês aí que eu vou mostrar quem é que quer. Talvez um de vocês. Aí o rapaz queria, mas a moça falou, não, sou eu. Ela sentou. E eu comecei a mexer. Lá pelas tantas, eu comecei, o que você quer? Bradicardia ou taquicardia? Não, pode ser qualquer coisa. Então tá. Eu vou aumentar a sua taquicardia. Quer ver uma coisa? Joguei energia sem pegar na moça. Não, para. Isso é bom parar, porque senão você que já está estressado agora, devido ao processo seu répito, você sabe o que é o répito? É o desafio. Você está me desafiando, isso aí pode matar você, sim. Sei lá se vai dar um infarto em você. Tudo é possível, é assim que faz. Eu estou mexendo no seu coração. Agora, tudo, aqui, ó, e eu ainda falava assim, levantava a mão. Tudo é um processo de cardio-chakra. Chateado. Só para chatear, você está entendendo? Sim. Agora, o povo tudo viu, um monte de médico, enfermeiro, dentista, estava tudo lá no fundão. Todo mundo viu. Isso eu estou mostrando um caso. Eu fiz isso nos Estados Unidos, um monte de lugar, na American Society, tudo quanto é lado. Sim. Agora, veja. Foi por isso que depois disso vieram me chamar para ver se não queria trabalhar nos hospitais americanos. Igual o doutor Bernardo Greve, que ele levava também e dava energia nos pacientes para ver se eles melhoravam. Eu disse, não, eu não vou perder tempo. Vocês aqui só pensam em dinheiro, não querem saber de nada disso, sério. Nunca publicaram nada dessas coisas que eu mostrei para eles lá dezenas de vezes. Não vou ficar aqui não, isso aqui não vai. Eu estava certo. Professor Valdo, além desse seu processo, o senhor acha que as nossas experiências nas dinâmicas, nos laboratórios, elas sendo colocadas meticulosamente, metodologicamente, dentro de artigos, poderiam estabelecer uma conexão com o meio acadêmico? Coração do jeito que eu mexo. Esse meu aqui é um caso bárbaro, né? Brabo. Isso aí não é para qualquer um, não. Isso mata. Sim. Você sabe que os russos era assim que eles faziam para matar o sapo, né? Colocavam o sapo na frente e a pessoa começava a jogar energia à distância no coração do sapo. Ele morria na hora. Parava o coração dele. Você sabe que o coração é uma coisa fácil também. Se tocar no peito aqui, conforme a situação e o local, pode parar. E o problema todo, por isso que é que tem esse marca-passa, coisa toda, isso é super sensível. Agora, o que eu faço com isso? Qual é o meu critério, o meu macete? Eu meto energia de matar mosquito com bomba atômica no cardio-chakra da pessoa. Você faz o que você quer. Sim. Eu penso, não, vamos diminuir. O negócio diminui. Aí começa a ir mais devagar, etc. Ou senão, não, vão aumentar. O negócio aumenta. Isso é batatófilo. Aqui, ó. Isso não tem jeito. Fiz isso com centenas de casos, tudo quanto é lá. Eu faço isso desde rapazinho. Teve muita briga de rapaz que eu parei por causa disso. Professor. Eu chegava lá, colocava a mão no coração do cara, eu falei, não, calma, seu coração vai ficar mais tranquilo, porque você está muito exaltado, calma. Não fala nada por enquanto. Pronto.
cara melhorava, parava a briga. É a briga de matar. O cara às vezes estava com um paralelepípedo na mão para matar o outro. Tudo isso na hora, assim, segurando o peito do cara. No meu consultório eu fiz muito disso. Aquele povo que chegava, igual aquela mulher do revólver, esse negócio todo, foi tudo nessa base. Professor. Agora, outra coisa. Isso tudo serve também, até um certo ponto, mas isso a medicina ainda não sabe, o povo aí não... Difícil. Isso serve também como uma espécie de profilaxia. Se uma pessoa está aí, muito senhora de si, se eu começar a mexer no coração dela e dar um ataque cardíaco, ela vai afinar na hora. Ela vai pôr o rabo dentro das pernas na hora. Professor. Ela não vai saber por que aquilo. É uma de assediador. Você está entendendo? Isso é uma técnica de assediador. Professor. Mas só que tem com o assediador, ele não tem essa capacidade. Agora, eu, como sou de igual para igual, é corpo de bicho para corpo de bicho, fica mais fácil. É corpo de carne de chácara para carne de chácara. Isso é um fato. Professor, relacionado a essa questão das universidades, eu acho que as universidades, mesmo que eles quisessem publicar, eles não teriam como publicar essas informações. Não, que ia criar muita polêmica e muita coisa. Eles não queriam, eles sabiam disso. Isso nem é outra coisa, a coisa mais séria, mas o problema que eles não fazem não é por causa disso, não. Eles não fazem porque senão eles não têm subsídio para fazer as pesquisas. O povo vai achar que eles estão... entende que isso é a subciência ou mas isso coisa não ia passar marginalidade. Não ia passar por nenhum processo de peer review para ser publicado. Agora, se o senhor, por exemplo, ensinasse a eles o método... Mas hoje eles já estão admitindo as coisas devido à medicina chinesa, devido à acupuntura. Tem alguns deles que já admitem isso. Eu sei porque eu vi isso lá na Columbia University, lá em Manhattan. Mas agora, não chegam a ser uma coisa exposta, eles não dão conta para isso. Agora, ó, uma das coisas melhores que tem ultimamente é esse negócio deles combaterem a religião e Deus. Isso é bom. Se eles entrarem disso, já estão começando a mexer aonde dói. Porque mexer com religião devido aos fanáticos, isso aí vai ser bom. Alguma coisa vai acontecer disso aí. Vamos ver o que vai dar. Muito bom isso aí. Você aconselharia a introdução ou a defesa da Verpon reencarnacionista a um católico de mais de 70 anos que acredita convictamente no descanso eterno? Sim, mas agora é preciso ver a pessoa, ver como é que é, porque a gente não pode conversar muito, não, senão ela morre na sua frente. Como posso ajudá-la a evitar uma possível melex relacionada a esse fato? Com 70 anos, preciso ver como é que foi a vida dessa pessoa. Isso aí já está querendo muito, né? O difícil trabalho desempenhado por parte desse idoso para a constatação da reencarnação poderia acarretar uma moratória existencial? Poderia sim. Podia dar uma morex positiva para ele. Eu já vi casos assim, eu já provoquei com os amparadores casos desses. E a pessoa viveu muito depois disso. Algum tempo atrás pedi sua orientação sobre o que fazer em relação ao fenômeno da aparição de algumas pequenas esferas de luz que estavam aparecendo diante de mim. Tal fenômeno havia cessado. Porém, ontem, quando sentei para estudar conscienciologia e projeciologia, uma esfera de luz apareceu novamente diante de mim, atravessou o lado esquerdo do meu peito e se dirigiu em direção à cozinha. Que análise o senhor faz disso? Isso é efeito físico. Preciso ver quem está promovendo a esfera. Olha quem é. Joga energia, exterioriza energia, domina seu ambiente, é o seu holopensene. Em Fatologia, página 26, nona linha, poderia explicar o leque de aplicações das neo-verpons. A neo-verpons quer dizer, é uma verdade relativa de ponta nova. Então, é preciso ver o leque. O leque é a aplicação. O que é que você vai usar para isso? Que verdade é essa? O que você vai fazer com ela? Isso interessa a quem? Ela pode ajudar quem? Ela pode assistir quem? É por aí que a pessoa tem que ver. Em Tecnologia, página 27, o senhor poderia explicar a diferença entre a técnica da impacto-terapia cosmoética e a técnica da cosmoética destrutiva? Impacto-terapia cosmoética é o seguinte, é a gente falar umas verdades super rápidas, diretas na cara da pessoa para dar um impacto. É por isso que é impacto-terapia. A gente tem que fazer isso sabendo como é que é a pessoa, sabendo que ela vai aguentar,
sabendo que ela é forte, sabendo isso é quase sempre para uma pessoa desafiadora. Então é aquela que aguenta, porque ela tem um coração forte, ela é gélida. Então essa vai. Agora, impactoterapia cosmoética. Você tem que fazer isso com intenção boa, para esclarecer a pessoa, para ela mudar para melhor. E a técnica cosmoética destrutiva é o seguinte: você quer ajudar alguém, mas ela está defendendo umas coisas que está tudo errado. Então, tem que começar primeiro desconstruindo, demolindo, vamos dizer, fazendo a extinção daquela besteira que ela defende, para você entrar com a ideia nova em cima daquele lugar. Porque tem coisa que às vezes não tem saída. Se não destruir, não vai melhorar nada. Por isso que a gente fala, por exemplo, uma casa que já fizeram muita tortura, o ideal é derrubar tudo e fazer um jardim ali, ou alguma coisa positiva nesse sentido. Então, veja, isso é cosmoética destrutiva. Então, para você melhorar e colocar uma coisa nova, às vezes tem que destruir aquela tapera, aquela ruína, aquela sujeirada que tem do passado. Liquidar com aquilo para colocar uma coisa nova no lugar, porque senão não adianta nada. Está querendo fazer uma coisa, vamos dizer, em cima do material velho, nem sempre funciona. É aquilo que tem até no Testamento, aí, no Novo Testamento, está falando do processo de roupa velha, roupa nova, etc. Tal. Tem um processo de saco velho, saco novo, eles falam uma opção de coisa nesse sentido. Então tem certas coisas que tem que destruir aquilo que não presta do passado para colocar coisa nova no lugar. Isso é cosmoética. Em tecnologia, página 27, segunda linha. O que vem a ser a técnica do estoque regulador de ouvintes? O problema é o seguinte: isso aí é uma técnica que eu usei muito, em muito lugar por aí afora. Por exemplo, nós íamos numa cidade do interior, lá no estado, por exemplo, no fim do mundo, aí no Brasil, ou na Argentina, ou nos Estados Unidos. Então, chegava lá para fazer uma palestra. Então, tinha um monte de gente. Mas aí começou a gente, aí chega o povo que preparou aquilo, não preparou porque apareceu mais gente do que o necessário. Eles não estavam esperando tanta gente. Isso eu tive muito lugar assim. Um deles foi lá em Porto Alegre. Eles prepararam um lugar que tinha lá mais ou menos 800 lugares. Tinha 1000 e tantas pessoas. Então, esse, para abreviar, eu cheguei lá fora e falei assim: olha, amanhã eu repito tudo que eu vou falar hoje para vocês. Vocês vêm aqui amanhã. No outro dia está tudo cheio do mesmo jeito. Agora, o caso todo é o seguinte: nesse caso aqui, quando eu via que tinha assim umas 50 pessoas que estavam sobrando lá fora, aquele negócio todo, eu falei: não, espera aí que eu vou começar, daqui a pouco vocês entram. Então, eu chegava e, conforme o ambiente, eu falava aquilo que era mais sensível. Por exemplo, se é um processo de religião, eu começava a meter o pau em religião. Se era problema de J. Cristo, eu começava a julgar todas as besteiras de J. Cristo. O meninão, que não sabia nada sobre o processo de desenvolvimento parapsiquismo e tal, mas que tinha muita energia. Daí a pouco, então, saía um casal, saía uma mulher atrás, etc. Os espaços começavam a vagar. Aí o povo entrava. Então, isso é que eu chamo estoque regulador de ouvintes. É só falar aquilo que mexe com o apriorismo das pessoas, que você fica livre delas. É muito fácil aí. O que vem a ser a técnica do histrionismo? O termo é um neologismo? Não, o histrionismo é coisa antiga, não tem nada disso. Histrionismo quer dizer é a técnica da, vamos dizer, interpretação do ator ou da atriz. Isso que é o histrionismo. Agora, quase sempre o povo fala em histrionismo, o problema dos maneirismos, o modo de falar, o jeito, aquilo, a pessoa que fica a TV Globo gosta de todo mundo falar assim, mostrar as coisas, os dois. Você está entendendo? Eles têm uma opção de cacuetes lá, a questão do histrionismo deles. Agora, cada um tem os seus, né? O meu histrionismo, um dos mais sérios que eu tenho, que é tirar de fotografia agora, é que eu fico assim, para ouvir a pessoa. Isso é antigo comigo. Realmente eu nem vejo quando eu faço isso. Quando eu vejo, eu já estou assim. Entendendo? Que é o jeito de segurar a cabeça para pensar melhor. Porque às vezes o negócio está pesando, com tanta bobagem que você escuta, é bom segurar a cabeça. Então, histrionismo é a interpretação, o modo da pessoa, se ela é boa de comunicação ou não. É o processo de Hollywood. É um problema hollywoodiano. Ou
Actors Studio. Na tertúlia do dia 25 de julho, onde se discutiu o verbete mega-euforização, o senhor disse que existem pessoas que fazem a mega-euforização de forma inconsciente por já ter um nível de desperticidade, mas ainda não se apercebeu de tal condição. Sim, é um processo assim, inicial, né? Novato, jejum, mas essas coisas às vezes existem sim. Como isso pode ocorrer? O senhor pode aprofundar a assertiva? O problema é o seguinte, às vezes a pessoa ela é boa, ela faz assistência e ela tem assistência extrafísica. Mas dentro do processo da energia, ela não desenvolveu aquilo, ela não sabe como é que é. E ela, às vezes, já chegou num certo ponto que a vida dela está muito tranquila perante as coisas. Mas ela não vê esse nível, é aquilo que, igual a pessoa que depois que passa muito tempo, fala assim, eu era feliz e não sabia. Quer dizer, essa pessoa, às vezes, ela é feliz dentro das coisas dela e ela, às vezes, não está sabendo disso. Agora, na questão da energia, ela se sente bem com aquilo. Você está entendendo? E, às vezes, tem bom resultado o que ela faz. São essas pessoas que eu sempre catava entre a minha plateia para servir de doador de energia e colocar perto de mim. Porque eu fazia os meus acumuladores. Com isso, eu potencializava o campo de energia que eu instalava. Vocês estão entendendo? Então, são essas pessoas. A expressão de defesa da Verpom com a própria vida, feita na frase enfática, não recende o autocídio ou martírio, muito criticado na conscienciologia? Não é muito forte essa assertiva? O problema é o seguinte, a defesa exemplificativa verbaciológica da verdade relativa de ponta com a própria vida é a mega demonstração de coragem cosmoética por parte da consciência ilustre a uma mulher. Não, você não entendeu bem o que eu quero dizer. A própria vida é exemplificação, são as verbaciológicas. Primeiro você faz, depois você fala. É isso que eu estou dizendo. Isso é a mega demonstração de coragem cosmoética por parte da consciência lúcida. Eu, por exemplo, as coisas que eu estou falando aqui, tudo eu já fiz. Agora mesmo eu não estou falando um negócio dessa aí de dispensar os ouvintes, eu não estou falando tudo que eu já fiz. Dezenas de anos eu trabalhei com isso. Você não entendeu bem o que a gente quer dizer. Mas agora eu acho que você já está sabendo. É um exemplo. Eu quero ver um exemplo. Por que em alguns livros consta que determinados espíritos precisam de autorização para se deslocar na multidimensionalidade? Não. O problema é o seguinte, não é que precisa de autorização. O problema de se deslocar extrafisicamente depende da capacidade da consciência. Se ela tem capacidade de volitar uma coisa, se não tem, já é outra. Se ela quer ir em algum lugar, e aquele lugar está blindado energeticamente, se ela for educada, ela não vai forçar a barra para estar mexendo naquilo ali. Então, isso tudo depende do nível de lucidez da consciência extrafísica. Agora, tem lugar que você não consegue entrar, não consegue volitar, você não consegue nada, porque depende da dimensão do holopensene daquele local. E extrafisicamente essas coisas variam ao infinito. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, o verbete de hoje tem os 11, sabe, máximos que eu falei. Esse já está maceteado. Quais são os máximos que tem aqui? Na verdade, o detalhismo tem 12 máximos, mas o detalhismo, esse de ter 20, eu não conto como máximo nessa história. Tem que ser só aquele que é de argumentação. Agora, quais são os que tem? Principiologia, laboratoriologia, enumerologia, 2 vezes, enumerologia tem 2. Agora, interaciologia, crescendologia, trinomiologia, antagonismologia, filiologia, holotecologia e interdisciplinologia. São 11 ao todo. E tem aí. E outra coisa, o tecnologia, se colocar mais um, dá 12. Já tem isso aí. Okay? Então, por aqui vocês vejam os argumentos que eu tenho no detalhismo. E como é difícil chegar nessas conclusões todas. Esse texto aqui dá mais trabalho que os outros para ser feito, devido ao processo aqui do detalhismo.
Uma outra coisa, na argumentologia não tem nada. Eu só coloquei exemplologia e culturologia. Está tudo no detalhismo. Eu carreguei. Professor Valdo, na patologia, quais são os itens que o senhor considerou também como enumerologia? O senhor marcou aí, eu estou vendo. Como é que é? Quais são os itens que o senhor considerou enumerologia? Da patologia? Na patologia? O senhor marcou também a enumeração, né? Não, é fatologia? Fatologia eu marquei aqui. Eu vou ler para você. Olha só. A defesa da Verpon, a defesa da Neo-Verpon, a defesa da Mega-Verpon, a defesa da Trans-Verpon, a defesa da Neo-Ideia, a defesa do Neo-Consulta, a defesa da Neo-Perspectiva. E continua. Esse é um. Tá. Tem 7 enumerações mais ou menos afins. Entende? Agora, a outra coisa, na outra parte, veja só, a marginalidade, a politicagem, a demagogice, a dogmatização, a doutrinação, a chicanaria, a superstição e a sacralização. Esse é o outro máximo. E o seguinte não é também, é? Como é que é? E o seguinte não é uma numeração também? Máximo. O seguinte que aí, ó. Onde é que eu parei? Sei, mas esses dois é que são os mais óbvios aqui dentro da técnica que nós usamos. Sei, mas depois... repetir as ideias usando mais ou menos as mesmas formas. O senhor tem assim, a Verpon sutil, a Neo-Verpon impactante, a Neo-Verpon... Não, mas essa aí não é a mesma coisa. Ela aí não é o mesmo tamanho, não é a mesma condição. Tá. Você olha que tem um ritmo, bom. Processo da apresentação de forma. Entende? Tá bom. Agora, na enumerologia, aí é desses casos que eu apresento 2 vezes a enumerologia, uma depois da outra. Olha lá que você vai ver também, tem 2. Essa parte. Tá certo? Professor. Olha, são 18 máximos que tem esse verbete. 4 páginas, 18 máximos. É para 19, no caso. Tem, eu sei disso. Mas o meu aqui que eu contei dão só 18. 19. Contei a fatologia. Ó. São 4 na primeira página, são 5 na segunda, tem 7 na terceira e tem 2 no meio. 5 na primeira página. Qual a enumeração? Hein? Pois é, são 2 aqui, são 4 aqui. 5. Qual? Onde que está? Na patologia são 3. Eu não, aqui, ó, dentro da minha asteca só tem 2 aqui. Eu não vi mais nada, não. Quando vem que o processo fica mais complexo, não é repetição. Mas não considera a patologia. Tem, mas esse eu já... Está contando. Tem 20 aqui. Tem não, 20 esse aqui linhas. eu acho que eu não contei, você tem razão. Tem 20 linhas. Sabe por quê? Eu coloquei aqui no início, e não coloquei, esse aqui vale por 2, é a Mega Verpon. Você tem razão. Sabe, eu errei na hora de pôr aqui o dado. Então tem 19, sim. Então 19. Professor Valdo, só para... Na última página do verbete, na exemplologia, faltou uma sílaba aqui, exemplificação, na terceira linha. Faltou o FI. Defesa da Verpon madura, exemplificação. Faltou o FI. Isso. Muito bom. Agora, ó, já que você está olhando, na paradoxologia tem um por que está fora do lugar. Isso aí, esse por não existe. Aí assim, é de ponta problemática ser capaz de produzir. Não precisa de por. Tem um por a mais aí. Mas isso eu acho que eu já olhei também lá. Lá eu vou olhar isso tudo. Uma outra coisa aqui, de forma, na femininologia, na última página também, é o último item, a embaixatriz da paraprocedência. No dicionário, a gente deu uma olhada no WAIS, em geral, a embaixatriz é a esposa do embaixador. Quem exerce o cargo é a embaixadora. Eu sei, mas eu gosto de fazer isso como embaixatriz. É igualzinho o caso de poeta e poetisa. Eu gosto de usar a palavra poetisa. Eu tenho direito a isso e o português está certo. Só porque as mulheres têm mania disso. Tem que chamar o poeta e a poeta. E agora, a embaixatriz e a embaixadora. A embaixatriz é muito mais bacana. Por quê? Tem a palavra atriz. Você está entendendo? Embaixatriz. É bem ela. A maioria são assim.
Eu uso de propósito. Isso tudo é conversa. Em português eu estou certo. Você está entendendo? A mesma coisa é o caso de poeta. E poetisa. É a vovozinha. Está entendendo? Esse eu não mudo. Agora, eu sei que embaixador é sinônimo. Embaixatriz, embaixador é sinônimo. Não adianta vir que não tem. Que é. Todo mundo sabe disso. E outra coisa. Eu já encontrei com embaixatriz que queria que chamasse ela de embaixatriz e não embaixadora. Embaixadora parece que está abaixando a pessoa. Agora, embaixatriz tem atriz no meio. Professor Valdo, você poderia dar o nome do autor ou autora do livro do Hércules Galo? Como é que é? Você poderia dar o nome do autor ou autora do livro Hércules Galo? O autor do livro aqui do Galo é Vânia Beatriz Merlotti Herédia. Merlotti é com 2 T's e I no fim. Vânia Beatriz Merlotti Herédia. Vânia não tem acento circunflexo. Herédia tem acento agudo, com H. Herédia. Agora, o nome é Vida e Obra de um Empreendedor. Hércules Galo. O Hércules aqui está em português. No nome dele era com italiano. Não tem. Aqui é com H e tem um acento agudo, Galo. E Galo também tem acento agudo. São 2 acentos. Obrigada. Professor, o senhor podia explicar a atributologia? O quê? Se o senhor podia explicar a atributologia. Atributologia. Predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade, das prioridades da inteligência evolutiva. O que você quer? Eu fui indo bem até a holomaturidade das prioridades, ou então a holomaturidade da inteligência. É o que é prioridade da inteligência? É um processo de inteligência evolutiva. Tudo bem, mas o que é a prioridade da inteligência? É aquilo que a gente vai desenvolver primeiro? Da inteligência evolutiva. Por quê? Se uma pessoa não tem, pelo menos já, umas fumacinhas da inteligência evolutiva, ela não vai entender as nossas verpons nenhuma. Principalmente as da conscienciologia. Não dá para a pessoa entender. É bobagem. Mas holomaturidade... Por isso que eu falo, quem entende as minhas verpons aí que eu falo, são os intermissivistas. O resto, eu não tenho esperança nenhuma. Não me iludo com isso, porque não dá. A maioria não entende nada. O que mais? Professor. Não, tudo bem. Então, eu tenho que dar prioridade à inteligência evolutiva. Sim, a inteligência e o que é a holomaturidade da prioridade? A inteligência evolutiva é o nível máximo, ou a condição melhor que tem, para você mostrar o nível de evolução de uma pessoa. É a inteligência evolutiva. Então, por exemplo, na intermissiologia, nós aqui já sabemos alguma coisa devido à inteligência evolutiva do nível do curso intermissivo que nos mostraram lá. Essa realidade da evolução. Como é que é o arcabouço, o mecanismo, como é que é todo esse plot, sabe, esse mecanismo do processo evolutivo. Então eu falo na holossomática, multidimensionalidade, parageneticologia, tudo isso é inteligência evolutiva. Você entende? Todas essas verpons avançadas que eu falo aí, se uma pessoa não tiver inteligência evolutiva, ela não vai nunca entender, por exemplo, esses processos que são grossos. Isso que eu estou falando, por exemplo, holossoma é um negócio grosso. Isso é bobagem, bobaginha, rudimentar. Mas, por exemplo, eu falando umas coisas mais refinadas. Por exemplo, macrossoma. A pessoa não vai entender isso nunca. Entende? Tá. Paragenética. A pessoa não vai entender. Então, no entanto, é tão óbvio, tão lógico. Então, quando o senhor fala em holomaturidade da prioridade, o senhor está se referindo, então, a essa mais refinada. É isso? Sempre. Atributo é isso. Uma pessoa, para entender isso tudo que está aqui, não, mas tem que ter pelo menos 10% de inteligência evolutiva. Professor, não acha, não? Para entender tudo que está aqui? Com esses máximos todos que tem aí? Eu olhei toda a sua tributologia. O senhor usa muito a holomaturidade da inteligência evolutiva, ou a prioridade da inteligência evolutiva. Não, tem vários esse foi o primeiro que o senhor falou, a holomaturidade da prioridade da inteligência evolutiva. Não, eu acho que tem mais. Não, eu procurei tudo. Não, para isso eu tenho planilha. Não veio, mas tem mais. Tem não, prof. Eu procurei todinhos. Não é isso. Que ele não trouxe ainda. Esse é o primeiro. Então, tudo bem.
Esse é o primeiro que o senhor está trazendo isso para a gente. Eu estou começando a trazer agora. Então, o senhor diria que isso é porque ele é mais avançado, o verbete, então, requereu esse 5 níveis, que na realidade é o autodiscernimento da holomaturidade. Para valer faz um ano. Foi do ano passado para cá. Você lembra, Cátia? Eu falei, assim, ó, vou começar a apertar o cerco aqui. Quem quiser, sai do curral, porque o negócio vai ser fogo. Quer dizer que daqui a um ano vai estar no 6º nível, né? Aí, daqui a um ano o senhor vai colocar mais 2 palavras aqui. Você pode esperar que vem mais coisa por aí. Eu sei que tem mais algumas. O senhor vai vendo que a gente melhora um pouquinho e coloca mais um nível, né? Mais um nível. Mais um pouco. Tá. Aí eu tenho uma outra... O problema todo é que você tem que explicitar uma coisa na frente, tem que ter tudo atrás. Tudo que a gente entende, seja novo ou velho, a gente entende baseado naquilo que a gente já vivenciou. Se não tem agora, se é uma coisa nova, tem que ter uma coisa velha para chegar até lá. É isso que é o, vamos dizer, o pré. Você é o alicerce, né? Você está pagando alguma coisa. Entende? É o preâmbulo da história. Agora, eu fiquei com uma outra dúvida com relação ao Hércules, né? Que eu acho que era Hércules, na realidade. Eu vi que ele tinha uma ascendência italiana, né? E ele veio para cá no início do século passado, né? E aí me veio aquela questão da reurbanização, né? O senhor acha que isso, ele sendo uma personalidade tão extraordinária, né? O senhor acha que ele já... Você quer que eu te fale? Quero. Agora já estou sabendo da história, porque o negócio veio tudo à fúria, ele não pôde esconder mais, né? O nosso amigo Céfiro ajudou o velho. Nessa vinda dele para cá? Por isso que ele falou assim, não, você me conhece muito, eu também te conheço muito, eu estou ajudando porque também você já me ajudou. Vamos trocar as posições. Ele falou para mim isso bem claro. Estamos trocando as posições. Ele falou para mim. E o Céfiro ajudou nessa vida dele enquanto Hércules Galó? No fim da vida dele, porque pelo seguinte, eu renasci em 31 a 32. Eu nasci em 32. Entende? Agora, o que se passa? Nesse período que a gente estava mexendo com os negócios do Chico Xavier, eu mexi com uma porção de gente no processo lá do Rio Grande do Sul e nesse povo que veio da Itália. Por quê? O Emmanuel era desse povo. Sim, eu percebi que ele era do povo italiano, né? Eu passei o Chico Xavier em 1931 para ele. Agora, você está começando a entender? Esse eco, com o processo todo, é do povo, de outras vidas, do Emmanuel. E tem a ver com a veronesa também? Hein? E tem a ver com a veronesa também? Não. Tem, até um certo ponto. Mas é de outro ângulo. A veronesa é outro ângulo. Agora, uma coisa interessante que você vai ver aí, é que tem uns negócios de igreja católica aqui. Nas coisas todas que eles mexem. Só para você ter uma ideia, só para chatear você. Observa bem aqui na orelha do livro. Está falando da autora. Wanda Beatriz Merlotti Herédia, licenciada em filosofia, tal, Universidade de Caxias do Sul, bacharel disso, tal, em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Agora, no fim, termina assim. Autora de várias publicações, entre as quais Processo da Industrialização da Zona Colonial Italiana e, escuta essa, O Mito do Padre entre os descendentes de imigrantes italianos. Aqui, ó. Foi ela que escreveu a biografia do homem. Esse livro não deve ser fácil de encontrar, não, porque eu procurei na internet, impossível. Foge do que acho que é uma tese, né? Não é uma tese? Eu acho que é uma tese. Ninguém foge daquilo que é. Então você vai examinar que o Hélio tem toda a razão. Sobre os aspectos. Agora veja, ele depois de 21 para cá, ele entrou nos cursos nossos, entende? O curso de... E ele está por cima da carne seca, ele conhece tudo. Agora, ele é dos meus amigos antigos, amigo do Emmanuel, amigo desse povo, da energia. Por isso que eu tinha aquele corpo daquele jeito. Olha a cara do homem aqui, você vai ver como é que é. Professor, só assim uma associação de ideia que eu tive. Quando a gente fez o SCP-2 na Argentina esse ano, foi trabalhada essa questão de imigrantes italianos lá em Buenos Aires. Foi para o campo, o EPICOM foi o professor Alcir, né? E veio de novo com ele agora essa questão do imigrante italiano. E tem aquela novela brasileira que foi um sucesso sobre o processo dos imigrantes italianos.
Por sinal, aquela novela teve até parte dela que eu fui ver, porque tinha tanta discussão que a gente tinha que entrar na discussão sobre a novela. A novela é muito interessante, muito bem feita o início, parecia filme americano quando eles fizeram. E, pelo que eu entendi, deve estar fazendo 100 anos aí, né, o processo dele. Por quê? O processo do Hércules Galop. Não, sim, ele morreu em 1921. Sim, mas eu acho que ele veio, enfim. Só isso já tem, em 1921 já tem 89 anos que ele morreu. Agora, outra coisa. Agora, Terra Nostra, que é o nome da novela, é Terra Nostra. Agora, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando o Hércules chegou, vocês lembram que eu falei que tinha um amigo meu aí que eu não sabia bem quem era, precisava de estudar mais as coisas, porque eu falei assim, eu não vou falar a seu respeito, não vou dizer nada, vamos deixar para ver. Agora, eu virei só para ele e falei assim, vem cá, por que você demorou tanto a aparecer? Essa aqui, daqui para lá é muito chato fazer uma pergunta dessa, né? Por que você demorou tanto? Ele falou assim, eu estava no curso intermissivo. Eu agora estou por dentro. Eu falei assim, isso eu sei, mas por que você demorou tanto? Mas não é. Tudo é um problema, porque ele estava ajudando lá os processos dos italianos. Essa temporada o senhor acha que ele fez o curso mesmo. O senhor acha que ele vai ressomar igual o Emmanuel de volta na Itália? Não, ele já se liberou. Isso. Agora, o Emmanuel é mais fundo. Você sabe que o Emmanuel mexeu com os italianos de São Paulo. E outra coisa, o Emmanuel teve processo português muito sério. Então, ele está até aqui, ó, enrolado nas questões da Europa. E agora, a Europa precisa dele por quê? Devido ao processo da União Europeia. O processo da Itália, atualmente, União Europeia, problema da igreja. Veja bem, a hora que o padre, lá o Papa, está cobrando a apresentação pública, está pedindo cachê para tudo, quer dizer, piorou tudo, a situação está bem pior. Então, eles vão entrar nessa história para ver, né? Hein? Não, o Opus Dei não está querendo dar o dinheiro, deve ser o problema esse Papa não é assim com o Opus Dei, o outro é que era. Esse não. Era menos, o outro é que era. É preciso ver isso aí, como é que é com o Opus Dei. Às vezes eles tiraram o caixa, entende? Fecharam o caixa, não estão dando mais verba para o cara. Entende? Professor. Agora o Papa está cobrando ingresso, ele vai longe. Né? Professor, eu gostaria de retomar o verbete. Se eu vivencio, se eu defendo a verdade relativa de ponto, um verpom. Como é que é? Se eu defendo um verpom, eu estou sujeito a errar ainda, já que eu não estou defendendo a verdade absoluta. Isso está correto? Não existe verdade absoluta. Isso. Quer dizer, você está certo se não está defendendo a verdade absoluta. Se eu defendo um verpom, você está errado se está defendendo a verdade absoluta. Vamos entender bem isso, calma lá. Se eu defendo o verpom, eu posso cometer erros por ignorância, porque a verpom ainda está limitada. Daqui a 500 anos ela vai ser mais estendida. Mas eu posso ainda cometer erros por ignorância. É correto isso? O problema todo é o seguinte, o povo tem dificuldade de entender a verpom devido quase sempre ao processo da parapsiquismo, multidimensionalidade, o problema da evolução através da série X, os problemas que tem da paragenética, todo esse envolvimento de condições que a ciência convencional não está nem aí, não sabe nada disso. Mas é possível eu errar, mesmo defendendo a verpom, comparado com a verpom daqui a 1000 anos, por exemplo, que vai ser para minha realidade daqui a 1000 anos. Então eu posso cometer erros ainda, não é possível, mesmo vivenciando a verpom. Não, a verpom é o seguinte, é uma verdade relativa de ponto. Se você entendeu aquilo, às vezes vale a pena passar para os outros. Isso aí depende do que é. Então, isso varia, depende da verpom, a qualidade dela, o que ela define, qual o objetivo que ela aparece. Então, isso aí varia infinito, depende do que é. Agora, o problema todo é o seguinte, é a existência disso. Você está entendendo? A existência da verpom, se ela ocorre, se ela aparece, se ela incide na sua vida, se ela aparece. O que você vai fazer com isso? Estou citando um exemplo da física, da ciência convencional. Por exemplo, a mecânica clássica era a verpom até 100 anos atrás. Sim. Então, depois a mecânica quântica e a relatividade estenderam, de modo que alguém usando a mecânica clássica... Tudo é relativo. Isso, alguém usando a mecânica clássica... Nós também somos tudo relativo.
iriam cometer um erro absurdo, quer dizer, mesmo fazendo-se o cálculo antes... Por exemplo, você amanhã vai estudar umas coisas maiores, você vai chegar para mim e vai falar assim, olha, seu negócio de paramicrochip tem coisa muito melhor do que isso. Eu estou esperando, pode vir me informar, que eu estou esperando aqui. Quero ver. Isso, professor, pela frase que está na fatologia, na linha número 5, que a defesa da Verpam como sendo a atitude mais importante na vida humana por anular a possibilidade de erro. Não seria reduzir a possibilidade de erro? Porque, na medida em que nossa Verpam... Não, porque amplia a capacidade de discernimento da pessoa. Entendeu? É aquilo que ela está falando, a inteligência evolutiva. Com inteligência evolutiva sai de baixo. Seu caminho é a serenologia, vamos chegar lá. Esse é o caminho. Então a pessoa começa a errar menos. Por quê? Ela se organiza, ela se equilibra, tudo melhora. Pensa bem. Agora, a verdade relativa de ponta é o que nós precisamos para acabar com as mentiras regressivas do passado. É muita coisa que tem, muita bobagem que tem. Só os mitos estão na nossa cabeça, as superstições, as sacralizações. Eu te pergunto, você gosta muito de ciência convencional, tem alguma coisa para você, fala com toda sinceridade, que ainda seja sagrado? Não. Objeto, um livro, uma coisa, tem certeza? Hein? Não, pois é, alguma coisa. Tem alguma coisa que quando a gente fala, mexe com você lá dentro, você fica um pouco assim. Não sei. Isso pode ser sacralização da ideia. Isso tudo é bravo. Eu, por exemplo, não tenho nada que mexa comigo assim, não. Agora, eu às vezes quero defender a coisa e mostro até força nisso. Isso é importante. Você não pode bancar o boboca nessa história. Entende? Então pensa bem nas sacralizações. Só isso. Mesmo do Daí entra a superstição, as mitologias, as loucuras todas do processo do fanatismo. E o fanatismo, você sabe, ele existe tanto na religião, quanto na filosofia, quanto na ciência convencional. Comigo, no Brasil, no exterior, um monte de gente chega para mim e fala assim, Valdo, eu estou com você está certo, mas não posso assinar nada, nem falar publicamente isso. Eu tenho minha família, tenho meu filho, tenho isso, tem a minha condição, a minha biografia para me defender, eu não posso fugir disso. Então eu pego na mão do cara e falo assim, a gente se encontra pelas quebradas da evolução. Em algum lugar, em algum momento, nós vamos voltar a falar. É inevitável. Agora, esses caras todos vão dar trabalho para nós, depois que dessomar. Vão encontrar uma opção deles, uma meleca danada, e como é que fica? E outra coisa, tem uns que já aparecem para mim depois, né? Por que você não me falou? Por que não insistiu comigo? Assim, como? Eu vou insistir de que modo? Eu não queria ser morto. Fiquei quieto. Mas tem gente assim. A coisa mais séria foi uma pessoa com quem eu trabalhei com ela fora de série, uma pessoa muito honesta, muito boa. Mas não teve, como ele falava, ele não teve oportunidade na vida dele de estudar o processo parapsíquico. Então ele via as coisas todas acontecer comigo, mas respeitava e ficava por isso. A gente nunca tocava nesse assunto. Ele dessomou, daí a pouco ele chega e reclamando de mim. Você não vai reclamar? Você lembra o que é que você falou? Você viu tudo a minha vida, você viu meus exemplos, você acompanhou minha vida. Ele trabalhou comigo 12 anos. Mas isso era mais importante, por que você não falou? Olha, você viu que eu falava as coisas que eram importantes. E esse trabalhou 12 anos comigo, presta atenção. Agora, eu nunca fui de convencer ninguém, nem de querer persuadir. Eu nunca quis vender meu peixe assim no tapa. Nunca. Então eu vou levando. Eu aprendi a ser assim. Outra coisa, eu não sou bisbilhoteiro também. Eu sou bisbilhoteiro para fazer pesquisa. Estou pesquisando uma coisa, eu cisco tudo. Mas outras coisas, o direito da pessoa, o nível dela, o limite dela, eu respeito, eu deixo para lá. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje,
53 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 28 votos presenciais e 11 votos online. Os recados de hoje são: a Marta, concurso Apex, curso da Apex; a Rose, o terceiro Fórum de Estado Mundial; a Mi, o curso 40 Manobras; o Rodolfo, curso Assistenciologia; e a Limara, curso Definição da Especialidade Pessoal. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, nós temos 2 convites para vocês. O primeiro é para quem está ingressando na Conscienciologia. Nós temos o curso Introdução à Programação Existencial. Um curso para alunos novos, alunos que querem conhecer a Conscienciologia pelo veio da Proexologia. Esse curso vai ser nos dias 4 e 5 de setembro e as informações estão disponíveis no CAEC, telefone 045-3525-2652. E o segundo convite é para quem já cursou o ECP1, o curso da Conscius, Recim, ou então um outro curso de autoenfrentamento. É a identificação das diretrizes da PROEX. Então esse curso tem toda uma metodologia apropriada para que o aluno seja favorecido na hora de escolher a especialidade com a qual ele se afiniza mais. Então, esse curso vai ser realizado nos dias 28 e 29 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu. As informações também podem ser obtidas no CAEC, 3525-2652. Obrigada e até logo. Boa tarde a todos. Eu tenho uma boa notícia para os tertulianos, teletertulianos e as pessoas que estiverem interessadas em vivenciar a democracia pura. Foi prorrogado até o dia 30 de agosto o envio de trabalhos para o terceiro Fórum do Estado Mundial. Quem quiser participar ainda há tempo. Pode enviar seu trabalho para protocolo@unicim.org. O terceiro Fórum do Estado Mundial acontecerá aqui na Cognópolis entre os dias 16 e 18 de dezembro deste ano. Muito obrigada. Boa tarde. Estou aqui para convidar todos os presentes e os teletertulianos também a participarem da segunda edição do curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso vai acontecer em dezembro, nos dias 27, 28, 29 e 30. O que quer dizer que o curso agora vai ter somente um módulo. São 4 dias corridos, que a gente vai estar exercitando todas as manobras energéticas, mas sempre em dinâmicas assistenciais. Então, esse é um curso sem nenhum tipo de pré-requisito, voltado para as pessoas que queiram estar qualificando a sua interassistência para um conhecimento maior das manobras básicas de energia. Fica então o convite e até lá. Obrigada. Para os voluntários da Conscienciologia e os pesquisadores que ainda não definiram a sua especialidade da linha de PROEXes, há uma parceria entre a Conscius, a Apex e o CAEC desenvolveu o curso Definição da Especialidade Pessoal. Esse curso é realizado em 4 módulos e será iniciado nos dias 10, 11 e 12 de setembro. Então, os interessados entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 45-3525-2652. Boa tarde a todos. Em nome do IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, a gente vem divulgar o curso Assistenciologia. É um curso totalmente baseado no Homo sapiens reurbanizados e que demorou aproximadamente uns 3 anos para que nós conseguíssemos colocar efetivamente disponível para a CCI. É a segunda turma com preço promocional. São 20 aulas em 10 domingos, iniciando agora dia 15. Convidamos a todos. Obrigado. Personalidade antípoda. É o verbete eleito para amanhã com 14 votos. A especialidade conscienciometrologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.